Muito bem, pessoal. Estamos gravando essa aula de hoje. É um capítulo fundamental para a gente compreender o que nós chamamos de semântica. Então, ó, mesmo esquema, bloquinho na mão, também caneta. Depois confira na gramática esse assunto, no capítulo 13 da gramática, estudar esse assunto. O que a gente tem que compreender? O que é semântica? Primeiramente, está aqui claro, já está dito aqui. Semântica é o estudo das significações. Ou seja, eu quando escrevo, eu tenho que me preocupar com algumas camadas do meu texto. Então, é isso que vocês têm que compreender comigo. A primeira camada do texto é a chamada camada fonológica. Porque vocês sabem que as palavras têm sons. Quando eu falo casa, eu estou pronunciando uma série de sons. Casa. K, o fonema K, fonema A, fonema Z, fonema A. São fonemas. Quando eu escrevo a palavra casa, o que é a escrita? É a reprodução desse som graficamente. Então, quando eu falo, eu emito ondas. Só que aí, para eu colocar no papel, eu traduzo esses fonemas, ou essas ondas, em letras. Então, letras é a representação gráfica do som. Porque a gente começou falando, ninguém tinha escrita no início. No início da humanidade, o normal era a oralidade, era a fala. Depois é que veio o alfabeto, para reproduzir. Mas, inicialmente, a nossa comunicação ela era eminentemente oral. Oral. Tá? Pois bem, então a primeira preocupação nossa é com essa parte fonológica, que envolve o som e envolve a escrita. Depois as línguas vão se constituindo e a gente cria uma segunda camada, que é a camada morfológica. O que essa camada quer dizer? Quer dizer que as palavras, elas têm uma origem, as palavras, elas têm uma classificação, têm uma formação, uma estrutura, tem uma classificação, tá? E à medida que eu vou escrevendo, eu vou utilizando palavras. Então, por exemplo, a palavra semântica é uma palavra. A origem dessa palavra semântica é de sema, que quer dizer sentido, significado. Por isso que semântica é o estudo do significado, ou das significações, ou do sentido da palavra. Só que essas palavras, elas também se organizam dentro da frase. Quando eu falo, eu sou um professor, eu usei várias palavras. Eu sou um professor. E aí eu posso organizar essas frases de várias maneiras. Por exemplo, um professor eu sou. Sou eu um professor. Então eu posso mexer na organização, posso colocar a palavra no início, no meio, no fim, posso fazer isso. Essa organização na frase, quem trata disso é a sintaxe. Então, a camada sintática, ela vai lidar com essa questão da organização das palavras. Como é que as palavras se organizam para que o meu pensamento seja traduzido pelas palavras. E aí vem a quarta camada, que é a camada semântica. O que essas palavras significam? Então, vejam, as palavras têm uma formação inicial, sonora e gráfica, elas têm uma classificação, uma origem de classificação, elas têm uma organização e têm um sentido. E aí, dependendo da organização das palavras, essa semântica, esse significado, ele pode ser diferente. É por isso que a gente, às vezes, tem muitas confusões, porque, às vezes, você diz uma palavra com uma ideia, com um sentido, com um significado,
e a pessoa entende um outro significado. E às vezes tem problemas seríssimos de comunicação, porque tem gente que não percebe isso, termina colocando palavras no lugar errado, e até às vezes de maneira intencional. Já faz isso para gerar um problema, e aí dependendo da situação, as coisas podem se complicar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as palavras, elas estão dentro de um contexto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu escrevo, eu tenho que me preocupar com a palavra que está fora daquele meu texto. Então, por exemplo, se eu vou falar para vocês, olha, o presidente está doente, você tem um contexto para colocar essa frase aí. Especialmente o contexto atual. Agora, de agora. Ele acabou de se transferir de Brasília para São Paulo. Então, essa frase é uma frase literal. Que ele está literalmente doente. Então, eu preciso analisar esse contexto. Dentro desse contexto, eu tenho um texto. Então, o que é um contexto? É aquilo que circunda um texto. É aquilo que está intra e extratextual. Todo texto ele nasce dentro de um contexto. Eu quero escrever hoje um texto, mas eu estou muito melancólico. Então, esse contexto vai influenciar no meu texto. Eu vou escrever um texto, mas eu estou triste. Eu estou alegre. Esse contexto vai aparecer no meu texto. Porque o texto ele reflete o estado de espírito de quem escreve. Então vejam aqui, por exemplo, uma situação típica. Depois do tango, chegou a vez do fado, na Arábia. Depois do tango, tá bem aqui, embaixo aqui, situação aqui, deixa eu colocar bem aqui uma marca-texto, Depois do tango, estou marcando aqui, depois do tango, chegou a vez do fado, na Arábia. Então, vejam que, na verdade, tá? Eu tenho essa situação aí, de modo geral, esse tango. O que esse tango tem a ver? Ele fala de quê? Tá? Se você observar, é uma dança argentina. Na verdade, é uma uruguaia, uma dança uruguaia, mas que a Argentina foi quem mais popularizou. Mas Carlos Gardel, grande dançarino de tango, era uruguaio. Então, veja que lá indo para a Arábia, tá? Então você teve o tango indo, e agora vai o fado. O que é o fado? É outra dança portuguesa. É uma outra dança, só que é portuguesa. Então você está percebendo que aí você tem essas questões. Então tem que analisar o contexto, Arábia, tem que usar o contexto, o tango e o fado, tem que analisar o texto, depois a frase, depois cada palavra, e cada palavra se divide ainda no que nós chamamos de morfema. O que é morfema? São aquelas estruturas mórficas da palavra, que às vezes é o fonema, é a letra, a sílaba, isso ali é um morfema. Perceberam? Então, é isso que vocês têm que compreender. As palavras estão tomadas de um contexto. E quando a gente escreve no serviço público, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente está envolvido em um contexto que, quer queira, quer não, é revelador. Então, você, às vezes, não se percebe, mas pode ser que no documento que você escreveu esteja ali uma denúncia, esteja ali um índice de fraude. Então, isso é fundamental tomar conta, preocupação com a forma de escrever. Bem,
Então, como é que eu analiso a semântica? Primeiramente, eu analiso o nível mórfico. Por exemplo, esse sufixo aqui, eiro, ele tem vários significados. Então, dependendo, por exemplo, de onde eu colocar esse sufixo eiro, o que é um sufixo? É um radicalzinho que eu coloco no final das palavras. Por exemplo, sapateiro, brasileiro, formigueiro, conselheiro, tá? Farofeiro, caloteiro, vaqueiro. Perceberam? Então, esse sufixo, ele remete a um significado. Por exemplo, ele pode dar a ideia de um ofício. Então, quando eu falo que o cara é um padeiro, é o que faz pão. Quando eu falo que ele é um sapateiro, ele faz sapato. Mas quando eu falo que ele é um brasileiro, não é que ele faz um Brasil, não é essa a ideia. Esse brasileiro aqui, que é a mesma ideia do eiro aqui, já significa de onde ele é, que é o chamado gentílico, que às vezes tem. Ele é um argentino, é outro sufixo, tá? Ele é um americano, é outro sufixo. Mas o nosso a gente tem. Brasileiro é um sufixo que dá indicação de onde vem a pessoa. Formigueiro é outra ideia. Não quer dizer nem ofício e nem de onde vem. Quer dizer um acúmulo, uma coletividade. Então, perceberam que um radical só, ele pode ter vários significados. E aí vocês têm que tomar cuidado. Ele pode também ter uma ideia positiva, por exemplo, ele é um conselheiro, ele é um ordeiro, é uma ideia positiva. Aí a ideia é aquele que aconselha, aquele que põe ordem. Se eu chamar alguém de farofeiro, alguém de caloteiro, já é uma outra ideia. Já é uma ideia negativa. Perceberam aí? Observe que uma palavrinha só, olha o giro que ela tem. Tá? Pode vir lá do que o cara faz, de onde o cara vem, da forma como o cara vive, até uma coisa negativa. Tá? Ele é um pistoleiro. Então você começa a perceber isso aí. Então, é isso que a semântica faz. Ela começa a mostrar o significado que está por trás desses morfemas, destas palavras, destas frases, deste texto e deste contexto. Perfeito? Tá? Por exemplo, aqui, se eu falo assim, ó, seu trabalho é melhor que o nosso. O que esse melhor está dando aí? Uma ideia de comparação. Eu estou comparando dois trabalhos. Então, esse melhor aí, compara. Mas se eu falar, o melhor é irmos embora, eu não estou comparando. Perceberam? Esse melhor aí tem uma outra ideia. O mais sensato é irmos embora. Mas se eu falar assim, ó, falou melhor que os demais, você viu que o melhor agora não tem nem ideia nem de comparação e nem de sensatez. Já é um advérbio com outra ideia. Tá? Então vejam que os termos estão variando de acordo com a função gramatical ou de acordo com a classe gramatical. Então, às vezes, até isso eu tenho que observar. Se um termo ele é um predicativo, é um adjetivo, é um sujeito, então, até isso a gente tem que observar, porque tudo isso afeta a parte semântica da palavra. Então, perceberam que não é só olhar. Ah, triste quer dizer isso. Alegre quer dizer isso. Não, dependendo do contexto, dependendo da classificação, essas palavras podem receber outros significados. Perceberam aí? Vamos lá. O nível da frase, por exemplo. Tá? O nível da frase, por exemplo. Entrando na faculdade, você ganhará o carro. Veja que esse entrando aí
ele está gerando um pequeno problema. Por quê? O pai chega para o filho, ó filho, entrando na faculdade, você ganhará o carro. Um pai falando para o filho, por exemplo, essa frase aí. O filho fica, e agora? Esse entrando, dá a ideia da condição ou de tempo? Meu pai vai me dar um carro se eu entrar ou quando eu entrar? Tá? Então veja que isso vai gerando a expectativa. Porque dependendo da colocação, a pessoa está com entendimento. Se ele vai me dar o carro se eu entrar, tá? Então, a condição para eu ter o carro é eu entrar. Entrei, ganhei o carro. Agora, se ele quer dizer que é quando eu entrar, no dia que eu entrar, esse tempo aí também está indefinido. Então, percebam que até isso a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está dando uma expressão, falando com alguém, e dependendo do contexto, a palavra pode assumir significados diferentes. Ok? Até aqui, tudo bem? Cadê aquele okzinho no chat? Dois, três. Somos 12. 4, 5, 6. Somos 12. 7. Tá faltando gente aí. 8. 9. Tá faltando gente aí. Cadê os outros? Vamos lá. Tá bem? Vamos lá. Pessoal que tá participando aí, pessoal. Fica atento aí. Muito bem. Agora veja também que nós temos, às vezes, uma conotação também interna. Tá? Ou seja, tem hora que eu preciso observar. Tá? Vamos lá. Observe essa figurazinha aí. Todo mundo diante aí de um assador aí de frango. Né? Tá lá o cara lá. E aí, para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Se o cara está realmente fazendo, assando o frango, ou lá no freezer, ou em outro lugar, não importa. Tá? Então, perceba que, na verdade, cada um tem a sua perspectiva aí. Tá? Ou seja, quem está diante do texto é que vai percebendo. E a importância do leitor. Porque, às vezes, você mostra uma coisa, às vezes você quer dizer uma coisa, e o leitor entende outra coisa diferente. Isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque a semântica, ela lida com essa perspectiva. Ela pressupõe que o leitor pode aprender ou não, compreender ou não um texto. Tá? Então, por exemplo, tá? Observe esse poema aqui, do Gonçalves Dias, que foi escrito em 1836. É um poema conhecidíssimo, que alguns de vocês até sabem de cor. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Claro que o poema está, essa reticência aqui quer dizer que o poema continua. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu, cai assim vai. Vamos lá. Aí o que acontece? O Buarque e o Jobim fizeram uma música, tá, retomando essas mesmas ideias, porque às vezes é preciso que eu entender que um texto ele se remete a outro texto. Essa intertextualidade também é fundamental para eu compreender o que o autor quer dizer. Por exemplo, ele fala, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. Perceba que eles se inspiraram
na poesia de Gonçalves Dias. Então, essa inspiração do Buarque, do Tom Jobim, nessa música, ou nesse poema, vai gerando esta intertextualidade. Então, é muito comum, para você entender um texto, você retomar lá o texto de origem. Porque é nesta forma que você vai encontrar a tradução e até a compreensão. É claro que o texto do Buarque, do Jobim, tem um significado, mas ele vai beber na fonte original do texto do Gonçalves Dias. Tá? Então, por exemplo, a primeira ideia que a gente tem que entender é que as palavras, elas podem ser tomadas em dois sentidos. Primeiro, o sentido literal, é o que ela expressa. Então, quando eu falo caneta, é isso aqui mesmo, é essa aqui, tá? Quando eu falo bloco, é esse aqui, portanto. Então, eu estou tomando essas palavras em sentido literal. O relógio é esse aqui mesmo, tá? Então, quando eu tomo as palavras em sentido literal, ou em sentido denotativo, o que isso quer dizer? A palavra no seu sentido original, geralmente eu tenho um significado, tá? Que é o significado normal. Quando eu uso a palavra em sentido não literal, ou figurado, ou conotativo, esta caneta pode não ser essa caneta. Posso dizer, tá, que o Fuscão preto da música não é o Fuscão preto lá da concessionária. Eu posso falar que o moranguinho do Nordeste pode não ser aquele morango feito lá em Braslândia. Tá? Eu posso dizer que a caneta azul da música pode não ser essa caneta azul que eu estou aqui na minha mão. Porque as palavras podem ter sentido. Perceberam? Tá? Então, você tem exatamente essa possibilidade. Então, por exemplo, oi, Elga, cadê o H? Ele está no trono. Ó, está no trono. O que um plebeu como o H está fazendo no trono? Perceberam? Essa palavra trono aí, tá? Não tem nada a ver com um rei, uma rainha, um príncipe. Não tem nada a ver. É que a gente, às vezes, usa a palavra trono para dar ideia de vaso sanitário. Tá? Então, perceberam? Tá? Que, às vezes, a gente tem que tomar, e aí você tem que relevar. E até saber, esse texto é literal ou ele é não literal? A linguagem é conotativa ou denotativa? Na linguagem oficial, vocês jamais deverão utilizar a linguagem conotativa. Em documentos oficiais não se usa a conotação. Se você falar que é uma caneca, é isso aqui mesmo. Tá? Se você falar que é um mouse, é isso aqui mesmo. A comunicação oficial não pode ser tomada por questões figuradas. Porque a figuração ou a conotação depende muito do leitor. E como o documento público é um documento impessoal e tem que dizer o que aqui se propõe, então não se permite que o leitor tenha interpretações sobre o texto. Então, primeira regrinha, nunca use em documento oficial a linguagem conotativa, sempre a linguagem denotativa, literal. Tá? Por exemplo, essa questão do contexto. Tá? Alguém fala, Fidel Castro, ditador comunista de Cuba, caiu. Caiu. Tá? Então, essa frase, fora de um contexto, pode ter dado, isso em 2004, pode ter dado a ideia de que Fidel, naquela época, tinha caído do poder. Mas não, ele caiu literalmente, ele tropeçou e caiu. Tá? Ou seja, geralmente você tem que tomar cuidado. Tá? Por isso que hoje a gente está vivendo um momento muito sério das fake news, e é importante você, antes de
comprar uma ideia, você conferir na fonte se realmente o que quer dizer aquela ideia. A gente está hoje encontrando muita gente que está embarcando em canoa furada porque não tem esse cuidado. Porque, às vezes, o contexto vai desmentir. Ah, não quer dizer isso. Não, a palavra foi dita, mas é em outro contexto. É muito comum você pegar frases isoladas de contexto. E aqui está virando verdade. Então, isso é um perigo fortíssimo, tá? Que a gente tem que tomar isso sem qualquer podagem, mas a televisão faz muito isso. Faz muito isso. Então, por exemplo, você vê uma notícia, ela tem um recorte. Quando você vai lá no Twitter, vai lá, você vê o lado da mãe e diz assim, para isso, os caras pegaram só disseram o que eles queriam dizer. Isso é comum. Você, às vezes, dizer só o que você quer dizer. Tem que sinalizar o contexto como um todo. A semântica lida com essa questão. Então, não se analisa nada fora de um contexto. A gente até brinca. A palavra fora de um contexto é meramente pretexto. A palavra fora de um contexto é meramente pretexto. A palavra correta, o significado correto tem que ser analisado dentro de um contexto. Muito bem. Então, vejam, quando eu pego, por exemplo, uma frase como esta aqui, tá? Uma cançãozinha lá de Minas Gerais, o pessoal das Minas Gerais gostam dessas frases bem, tá? A tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma, a outra faia, e os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha, ai, 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 aquela música com o telinho. Então, observe que, na verdade, tá? Às vezes, essa reprodução popular também tem um significado. E é muito comum você, às vezes, encontrar nos seus textos, tá? Essa reprodução. Outra dica, no documento oficial não se usa um falar regional. Eu estou colocando isso aqui para vocês só entenderem, tá? A importância desse falar na construção dos sentidos do texto. Mas vocês não vão usar isso em ofício, memorando, relatório, nunca. Perfeito? Vamos lá. Então, vejam, às vezes, nós temos uma palavra que ela está restrita. Por exemplo, a última partida de roleta no Brasil foi realizada em 30 de abril de 1946. Na época, existiam 40 mil trabalhadores na indústria de jogos. O maior prejudicado com a proibição do jogo no Brasil foi o empresário Joaquim Rolla. Tá? Muito bem. Tá? Então, veja que a palavra jogo aí, ela tem um sentido restrito. Tá? Porque nem foi todo jogo que foi proibido. Apenas aqueles jogos de cassino ou de azar. Então, você não pode dizer, os jogos no Brasil estão proibidos. Não. Então, somente esses jogos de cassino e de azar. Então, a gente precisa restringir a palavra, porque, geralmente, quando você não restringe a palavra, ela vai tomando significados que não são próprios. Tá? Também, às vezes, você pode ampliar o sentido. Quando você lê a Bíblia e diz lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse pastor não é tão somente o guardador de ovelhas, tá? Do rebanho. Isso é comum. Então, você vai exatamente ampliando. É comum. Às vezes, você pega uma palavra e encurta a palavra no sentido, significado. Às vezes, você precisa pegar a palavra e ampliar para dar essa ideia. Então, essa ideia do pastor não é mais aquele pastor lá, é um sentido figurado. É um sentido conotativo, que eu vou trazer para dentro de um contexto. Muito bem, tá? Algumas questões, vou passar um pouquinho aqui, porque já está ficando bem tarde já, tá? Vai ficar muito grande, vai ficar muito longa a aula. Tá? Então, vejam, quando eu trabalho com a semântica,
eu trabalho com 4 conceitos fundamentais, e aí vocês vão se remeter lá para a gramática depois. Quais são os 4 conceitos? Tá? É o conceito que nós chamamos de sinonímia, ou sinônimo, é quando várias palavras dizem a mesma ideia. Por exemplo, aqui, ó, salteadores e ladrões e ratoneiros, tá? Os 3 têm a mesma ideia. Aquele que frauda, aquele que subtrai, aquele que pega do outro. Então, salteador, ladrão e ratoneiro, perceberam? Ele usou sinônimo. Então, o primeiro conceito aí eu preciso ter um repertório muito bom para eu usar as palavras nesse sentido. Então, por exemplo, se eu falo funcionário público, posso falar depois o servidor público. Perceba que eu posso dizer a mesma ideia com outras palavras sem ser repetitivo. Tá? Muito bem. Antes de eu passar, sinonímia. O outro é a antonímia, que é o contrário, palavras contrárias, bem, mal, subir, descer, entrar, sair. Tá? As palavras parecidas, tá? Eminente, iminente, você vai emergir, imergir, comprimento, cumprimento, palavras parecidas, são as parônimas, e, por fim, as palavras semelhantes, iguais, na fala ou no som. Tá? Então, você pega, por exemplo, a sessão. Sessão com C cedilha é a mesma pronúncia de sessão com 2 S's, tá? Que é a mesma pronúncia. Tá? Então, veja, quando eu trabalho sessão, sessão, e também com C e S, de CD. Então, como eu tenho a mesma pronúncia, eu tenho palavras iguais na pronúncia, mas significam coisas diferentes. Essa teoria vocês têm na gramática, capítulo 13 da gramática de vocês lá. Vocês vão ler com calma. O sinônimo, o antônimo, o parônimo e o homônimo. E lá tem isso para vocês fazerem. Tá? Veja você, aqui, por exemplo, e aí essas questões, eu vou colocar depois algumas questões de vestibulares que a gente percebe como é que esse tema ele é tratado nos concursos e nos vestibulares, tá bom? Então, a teoria, praticamente, hoje eu vou passar por aqui, já gravei meia hora de aula, tá de bom tamanho, e aí vocês possam revisar, possam reler o texto aí, e vamos agora tomar cuidado para que a nossa escrita, ela obedeça aos princípios da semântica. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão? Querem perguntar? Querem abrir o áudio para falar? Tudo certo, diz Natália. Então, eu vou parar de gravar aqui.